E aí, que tal a gente fazer uma coisa diferente hoje? Que tal ler uma cidade? Não, não é com um mapa, é com os olhos. A gente vai usar a arquitetura, os parques, como se fossem páginas de um livro para decifrar a identidade de Goiânia. Então, essa é a grande questão, né? Como é que uma cidade conta a sua própria história? Porque, pensa bem, os prédios, os parques, os monumentos, isso não é só concreto e paisagem. De jeito nenhum. São, na verdade, os capítulos que narram as decisões, as ambições, sabe, a memória de um povo todo. E olha só, para ajudar a gente nesse pensamento, tem essa ideia aqui do professor Alan Ribeiro. Ele diz que as imagens, elas deixam de ser só um registro bonitinho, estético, sabe? Elas passam a funcionar como uma ferramenta mesmo, para a gente analisar a realidade social. Aquela foto de um prédio, de um parque, ela pode revelar muita, mas muita coisa sobre a identidade de um lugar. E é aqui que entra um conceito super importante para a nossa análise: a tal da identidade territorial. O que é isso, afinal? Bom, é basicamente como um lugar ganha uma personalidade, sabe? É a soma de tudo, da arquitetura, da cultura, de tudo que as pessoas fazem e constroem ali. Tudo isso junto cria uma imagem, uma percepção que todo mundo que vive ou passa por ali acaba compartilhando. Bom, vamos começar essa leitura pelo começo, certo? E o primeiro capítulo da história de Goiânia, ele é todo escrito com linhas retas, com formas geométricas bem marcantes. A identidade original da cidade foi toda moldada por um estilo que, na época da fundação, era o auge da modernidade e do progresso, o Art Deco. E olha só que exemplo espetacular, o Teatro Goiânia. Gente, isso aqui não é só um lugar para assistir a uma peça, não. Ele é um verdadeiro pilar da cultura da cidade. É um monumento art deco que se impõe na paisagem e que está sempre ali, lembrando a gente daquela visão de futuro que marcou o nascimento de tudo. E o mais legal é que essa identidade não ficou lá congelada no tempo. Pelo contrário, ela é preservada, ela é cuidada. A estação ferroviária, que foi lindamente restaurada, é a prova viva disso. Ela está ali, mantendo viva a memória dos trilhos e, de quebra, reforçando que Goiânia tem um dos maiores acervos art deco do Brasil. É a história sendo cuidada para continuar viva no futuro. Certo? A gente viu a identidade planejada, aquela do Art Deco. Agora, vamos virar a página para ler uma outra característica que define e muito a Goiânia de hoje. Essa relação, essa tensão fascinante entre a natureza exuberante da cidade e o seu crescimento urbano super acelerado. É um diálogo constante, sabe, entre o verde e o concreto. E essas imagens aqui mostram isso de um jeito, uau, impressionante. Olha só, à esquerda, o Parque Vaca Brava. É uma ilha verde que é literalmente abraçada por um dos skylines mais densos do Brasil. E ali na direita a gente vê as torres de luxo do Jardim Goiás se espelhando no lago do Parque Flamboyante. São duas cenas que mostram perfeitamente essa tensão e, ao mesmo tempo, essa convivência entre o espaço verde, público e o concreto que não para de subir. E bem no meio dessa agitação toda, a gente encontra o Bosque dos Buritis. Ele é o parque mais antigo da cidade, o verdadeiro pulmão verde que bate no coração da capital. É como um oásis de calma, um respiro que é absolutamente essencial no meio da correria do centro. Um lugar que conecta a cidade com a sua vegetação original. Ok, então a gente saiu do Art Deco, que era o símbolo do futuro lá nos anos 30, e agora a gente chega nos símbolos que projetam a Goiânia do século XXI. Vamos dar uma olhada nos marcos que representam a identidade moderna, sabe? O dinamismo cultural e essa vontade de crescer que a cidade tem hoje. Mas antes da gente olhar só para o futuro, é fundamental entender a base de tudo, a essência da identidade goiana. E lá bem no coração do plano original da cidade, na Praça Cívica, está o Monumento às Três Raças. Ele é um símbolo muito poderoso da mistura, da miscigenação que formou o povo da cidade e que, claro, continua moldando o presente. E essa cultura toda pulsa em espaços como esses aqui, que trazem uma nova cara para a modernidade. De um lado, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, com aquelas formas super arrojadas, inconfundíveis. Do outro, o Centro de Convenções, um polo de eventos. Os dois são centros culturais super modernos, símbolos de uma cidade que olha para frente, que investe em arte e encontros. Essa imagem aqui, ela captura perfeitamente a ideia de progresso em movimento. O viaduto Latife Seba é muito mais do que só infraestrutura. Com essas estruturas de metal apontando lá para o alto, ele vira quase um monumento que simboliza o crescimento, a expansão da cidade. É como se ele estivesse literalmente apontando para o futuro. Bom, a gente passou pela história, pela natureza, pelos símbolos do futuro. Agora chegou a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e fechar a nossa leitura de Goiânia.
Então, resumindo a ópera, como foi que a gente leu Goiânia? Basicamente, através de 3 grandes histórias. Primeiro, a arquitetura histórica, que conta como tudo começou. Depois, a gente viu a relação entre natureza e urbanização, que mostra a dinâmica do crescimento da cidade. E por fim, os símbolos modernos, que projetam essa identidade superdinâmica e de olho no futuro. No fim das contas, a grande sacada é essa aqui. Esses lugares todos não são só pontos turísticos para tirar foto. Eles são como textos visuais. Cada um deles expressa um pedaço da identidade de Goiânia, contando uma história sobre o passado, o presente e o futuro da cidade. E agora, a reflexão final fica para quem está acompanhando a gente. E a sua cidade? Se alguém parasse para ler o ambiente ao redor, o que será que as ruas, os prédios e os parques contariam sobre a identidade desse lugar? A história está por toda parte, é só uma questão de saber como olhar.